Ao largo da costa da Groenlândia, há cada vez mais icebergs. Em redor do Polo Norte, a calota polar perdeu 30% da sua área de superfície em 30 anos. Mas à medida que a Groenlândia se torna mais quente, a água doce de um continente inteiro é escoada para a água salgada dos oceanos. O gelo da Groenlândia contém 20% da água doce de todo o planeta. Se derreter, os níveis da água do mar vão aumentar em cerca de 7 metros. Mas aqui não existe indústria. O gelo da Groenlândia está a derreter devido aos gases com efeito de estufa emitidos noutras partes do mundo. O nosso ecossistema não tem fronteiras. Onde quer que estejamos, as nossas ações terão repercussões em toda a Terra. A atmosfera do nosso planeta é um todo indivisível. É um bem que partilhamos. Na superfície da Groenlândia começam a surgir lagos. A calota de gelo começa a derreter a uma velocidade que há 10 anos nem os cientistas mais pessimistas previam. É cada vez maior o número desses rios alimentados por glaciares que começam a juntar-se e a infiltrar-se através da superfície. Pensava-se que a água congelaria nas profundezas do gelo, mas não. Ela flui por baixo do gelo, empurrando-o para o mar, onde acaba por se fragmentar em icebergs. À medida que a água potável do lençol de gelo da Groenlândia se escoa lentamente para a água salgada dos oceanos, as terras baixas do planeta vão sendo ameaçadas. O nível do mar está a subir. A expansão da água devido ao calor causou só no século XX um aumento de 20 centímetros. Tudo se torna instável. Os recifes de corais, por exemplo, são extremamente sensíveis à mínima oscilação da temperatura da água. 30% dos recifes desapareceram. Eles são um elo essencial na cadeia das espécies. Na atmosfera, as grandes correntes de ar estão a mudar de direção. Os ciclos de chuva sofrem alterações. A geografia do clima é modificada. Os habitantes das ilhas de baixa altitude, como aqui nas Maldivas, por exemplo, estão na linha da frente. Estão cada vez mais preocupados. Alguns começam já a procurar novos territórios, menos inóspitos. Se o nível dos mares continuar a aumentar cada vez mais depressa, o que será de grandes cidades como Tóquio, a cidade mais populosa do mundo?
Todos os anos, as previsões dos cientistas tornam-se cada vez mais alarmantes. 70% da população mundial vivem em planícies costeiras. 11 das 15 maiores cidades ficam situadas numa costa ou em estuários fluviais. À medida que o mar sobe, o sal invade os lençóis freáticos, privando os habitantes da água potável. Os fenómenos migratórios são inevitáveis. A única incerteza prende-se com a sua escala. Em África, o Monte Kilimanjaro está irreconhecível. 80% dos seus glaciares desapareceram. No verão, os rios já não têm água. As populações locais são afetadas pela falta de água. Até mesmo nas montanhas mais altas do mundo, no coração dos Himalaias, a neve e glaciares permanentes começam a diminuir. Ainda assim, esses glaciares têm um papel essencial no ciclo da água. Retêm a água das monções, formando gelo e libertando-a no verão, quando a neve derrete. Os glaciares dos Himalaias são a fonte de todos os grandes rios asiáticos: o Indo, o Ganges, o Mekong, o Yangtze-Kiang. 2 mil milhões de pessoas dependem deles para poderem beber água e irrigar as suas colheitas, como é o caso do Bangladesh. Situado no delta do Ganges e do Brahmaputra, o Bangladesh é diretamente afetado pelos fenómenos que ocorrem nos Himalaias e pelo aumento do nível do mar. Este é um dos países mais populosos e pobres do mundo. Já está a ser assolado pelo aquecimento global. O impacto combinado das cheias e furacões, cada vez mais dramáticos, pode fazer com que 1/3 da sua massa de terra desapareça. Quando as populações são sujeitas a estes fenómenos devastadores, acabam por se mudar. Os países ricos não serão poupados. As secas estão a afetar todo o planeta. Na Austrália, metade da terra arável já está a ser afetada. Estamos a colocar em risco o equilíbrio climático que permitiu o nosso desenvolvimento ao longo de mais de 12 mil anos. Cada vez mais fogos incontroláveis invadem as grandes cidades. Como consequência, agravam o aquecimento global. À medida que as árvores são queimadas, vão libertando dióxido de carbono. O sistema que controla o nosso clima foi severamente lesado. Os elementos nos quais este se baseia foram afetados.